Hoje teremos aquelas conversas de amigas que pensam na vida e estão juntas tentando mudar o próprio mundo. Sair da zona de conforto, sabe? E por isso, zona de conforto é na psicologia uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Isso é o que diz. E quem aí está ou se reconhece numa zona de conforto em alguma área da vida? Hoje vamos falar dela, e não só dela, uma outra importante também, que carinhosamente apelidamos da zona de brilho. E para ter essa conversa super gostosa, familiar, e para você iniciar essa história de podcast aqui comigo, eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é a Aline Santos. Então, por favor, se presente. E aí, gente, eu sou a Aline Santos, como a própria Agnes disse, eu sou comunicadora de formação. Hoje tenho me identificado com o mundo da inovação, em especial da inovação social. E aí passei pelo mundo do terceiro setor, fazendo várias coisas, atuando em projetos de educação, junto com o movimento social de pessoas com deficiência, de mulheres negras, liderei iniciativas que ganharam premiações internacionais. Daí conheci o UX e o design. Gostei muito, embora não me identifiquei dentro desse universo, mas trabalhando como um bar. E aí hoje tenho trabalhado novamente com impacto para apoiar organizações do terceiro setor, negócios sociais, entre outras empresas pequenas e médias, a estruturarem seus negócios e gerarem mais impacto. Estou muito feliz de estar aqui, me autodescrevendo, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos encaracolados na altura do ombro, estou aqui vestida com uma camisa jeans clara, com brincos coloridos para combinar com essa ocasião especial e maravilhosa que é estar aqui. Ai, maravilhosa. Muito prazer. E hoje, e nos próximos episódios, quem vai estar aqui sou eu, Agnes Reis, mentora de carreira, empreendedora, product design e vários títulos aí que acho que não me resumem, mas a gente vai estar ali sempre falando e me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra, hoje eu estou como uma boa mulher negra de lace, entendeu? Então eu estou com meus cabelos encaracolados aqui. No meu fundo é um fundo azul, da minha parede, misturado com fundo bege aqui atrás. Uso óculos e estou com uma blusa branca, esqueci um kimono bem clarinho aqui também. E eu tenho certeza que você vai sair desse episódio querendo mudar o mundo, porque é assim que eu saio toda vez que eu converso com a Aline. E eu acho que para começar pelo começo, que é o momento de agora do nosso podcast, talvez você esteja iniciando a carreira, talvez você esteja querendo recomeçar um pouco de tudo da vida, talvez seja o primeiro passo, seria realmente sair de alguma zona de conforto. Mas como, né? Então, queria saber, Aline, o que para você, para a gente começar definindo nossos termos, as nossas gramáticas, o que para você é uma zona de conforto? Cara, é fogo, né? Porque agora, quando a gente fala sobre zona de conforto, ela é vista como uma coisa muito negativa, né? De pessoas acomodadas. Mas a zona de conforto é aquele lugar quentinho que você conhece. O desconhecido, a mudança, ela dá medo mesmo. Mas e o que é confortável que vale a pena continuar? E o que desse confortável vale a pena a gente abrir mão? Então, quando falo de zona de conforto, em um dado momento da minha história que eu achava que eu tinha que inovar muito, eu tinha que melhorar sempre, sempre, como crescimento é linear, a gente sempre vai para frente, eu entendi a zona de conforto como uma coisa muito negativa e que que tinha a ver com essa apatia, com esse paralisar a vida. Hoje eu tenho entendido também como quais são os elementos que são inegociáveis para mim e eu abro mão. Então, a zona de conforto, para mim, também é o que é confortável. Por que que a gente espera, né, marcar um faz bom marinheiro, mas a gente não pode descansar, né? Por Sim. que não viver um mar calmo, minha gente? Também. Por que só fazer de mar revolto para crescer?
a gente consegue, em alguma medida, equilibrar esses dois lados. Então, para começar, eu já diria isso. E é muito muito bom ouvir isso, já me acalenta, porque é uma coisa que eu também venho pensando há um pouco de tempo. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho um treinamento, e nesse treinamento eu gosto muito de apresentar para as pessoas primeiro. Eu gosto de falar assim: "Gente, então, o que eu quero é que você saia daqui confortável e confiante com a sua carreira". E a parte do confortável, eu sempre faço um disclaimer, de tipo assim, não é confortável a zona de conforto e vai ser horrível e vou estar parado. Porque conforto é bom, por que que a gente começou a odiar conforto? Quando que a gente começou a odiar tanto conforto? Conforto é bom, por isso que é conforto, né. E é importante a gente falar disso, porque a quem interessa a gente se sentir tão desconfortável todo o tempo. Então, principalmente quando a gente fala de carreira, é muito colocado pra gente todo momento que, quando a gente fala de carreira, a gente devia estar desconfortável com a nossa carreira, porque senão a gente tá só fazendo o que os outros estão falando, porque senão tá errado. Se a gente tá confortável com a nossa carreira, tá errado, senão a gente não tá mudando o mundo. É bem por aí, né. A gente precisa entender o que que é o conforto que faz parte da nossa essência e o que que é o conforto de não entendimento do que faz parte da nossa essência. Porque também tem esse tipo de conforto de, tipo, realmente você está numa zona desconfortável, só que é comum. Então a gente precisa saber diferenciar um pouquinho esses lugares, né, de saber ali, esse conforto que eu tô, ele é comum para mim, porque eu não quis pensar nas outras formas, ou porque é confortável mesmo, porque eu gosto desse estilo. E é uma briga consigo mesma, né, nesse sentido. Quando vocês não sabem dos bastidores, mas eu posso contar aqui, a Agnes, quando ela me convidou, ela falou que uma das primeiras perguntas que ela me fez foi sobre zona de conforto e carreira. E aí eu falei para ela, cara, por que no lugar da gente falar de zona de conforto, a gente não fala sobre zona de brilho? Que é, a gente entende o conforto como aquilo que é importante para a gente, que faz sentido mantermos, né? E no que a gente é muito boa, no que a gente é maravilhosa, onde a gente brilha muito. Geralmente, quando eu converso com mulheres, em especial mulheres negras, ou pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados, essa é uma pergunta quase sem resposta. É o tipo de pergunta que geralmente essas pessoas nunca se fizeram. Ou entendem que aquilo que ela é muito boa, todo mundo faz. Então, não fez mais que obrigação. Então, Uhum. eu sou muito boa de me conectar com as pessoas e de entender como elas se relacionam, ouvir a história delas. Mas não é todo mundo que faz isso? Não, minha linda. Todo mundo pode fazer isso, mas quem brilha muito não são todas as pessoas. E zona de brilho vem para mim nesse lugar de como a gente pode se orgulhar de algumas das nossas características, a gente reconhecer que a gente é boa e falar abertamente sobre isso, sem que soe como prepotência, arrogância ou até um, ver que a sua característica você está se colocando acima das pessoas, quando na verdade você só está reconhecendo que você é boa. Sim. E é muito legal, porque quando você falou dessa primeira vez, eu nunca tinha ouvido esse termo, zona de brilho. Acho que foi realmente a primeira vez ali, principalmente nesse quesito, assim. E falando agora de novo, me faz muito pensar, é isso, que eu acho que não só o que a gente é bom, mas o que a gente é bom e gosta de fazer. Porque eu acho que é daí que vem o brilho, né. Eu já inclusive já recebi feedbacks de tipo assim, acho que era entrevista, talvez, em que quando você tem que fazer aquele discurso, se apresentar, como que é só, né, fazer aquele de praxe, e quando eu começo a contar do projeto que é a Cubu, meu olho faz assim, pá, brilha. E aí pra mim eu reconheço que aqui é o meu lugar de zona de brilho, assim. E eu nunca tinha pensado dessa forma, eh, e eu acho muito um processo de muita gentileza a gente começar a pensar dessa forma. Porque é isso, a gente tem a nossa zona de brilhos,
E eu acho que precisa fazer também um asterisco aqui muito importante. Não é zona de brilho, não precisa ter necessariamente o que você trabalha, pelo amor de Deus. Aqui o papo é só sobre carreira, mas é também sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento. E pensar carreira também é pensar fora de só o que você faz profissionalmente. Então, eu fiquei muito pensando, ficou martelando um pouco na minha cabeça e ainda está martelando. O que que é essa zona de brilho para mim? Mas dentro da carreira, fora dela, na vida, você acha que essa zona de brilho tem a ver ou como ela se conecta com o propósito? Você acha que são coisas similares, diferentes? Como que você vê? Acho que tem 2 aspectos. Quando a gente fala de propósito, ele tem a ver com o horizonte. Tem uma metáfora que o Eduardo Galeano faz, ficou muito famosa, né, na voz dele, mas não é dele, em que ele diz, não sei se você já ouviu falar sobre o significado de utopia, você já ouviu falar dela? Acho que não. Então, que ele diz o seguinte: alguém pergunta para ele o que é a utopia. E aí ele conta de uma situação de um amigo dele que ele estava conversando, e aí ele falou que a utopia é como um horizonte. Então você anda 20 passos e o horizonte dá 20 passos. Você anda 30 passos, o horizonte dá 30 passos. Então a utopia é como um horizonte, ele nos ajuda a caminhar. Então, a utopia é o caminhar. E é assim que eu vejo o propósito. O propósito é a minha caminhada. Então, é como eu vejo chegar aonde eu quero chegar. Qual é essa estrada que eu quero desenhar para chegar onde eu quero. Agora, quando a gente entende a zona de brilho, e aí a gente está falando ali onde a gente é maravilhosa, nesse caminho, o que eu me orgulho para levar na minha bagagem? E aí, da sua fala, quando você disse, estava lá numa entrevista e como eu fui me apresentar, e aí vai aqui uma dica para quem daí, na fase de transição, quando está buscando aí sua primeira posição, ou está aqui nesse mercado com um monte de concorrência e buscando qual é a melhor forma de se apresentar, quando a gente reconhece aquilo que a gente é muito boa e fala abertamente, trazendo exemplos daquilo, é incontestável. Sim, É incontestável. orgânico. Então, no seu ambiente, na hora de mostrar aquilo da sua experiência, olha, fiz tal coisa e eu fui ótima, tive ótimos resultados nisso, 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 porque eu sou muito boa em tal coisa. A gente tende a se apresentar com coisas que a gente gostaria de aprender porque não sabe. Então, olha, do ponto de vista da fala, que é aquilo que a gente sabe fazer e quer convencer e tudo mais. Então, ter consciência sobre esse brilho, conectado com aquilo onde você quer chegar, para você também é mais, você fica mais segura para negociar. Uhum. Uma proposta de trabalho, seja para um emprego, seja para fazer um freela, quando você tem isso claro para você, você negocia olhando no olho de igual para igual, você não está fazendo favor para ninguém. Então, olha, eu sou bom nisso, eu vou entregar isso, com essa condição, desse jeito, com esse valor. E aí fica mais simples de você reconhecer o seu valor e até refletir, que eu sei que a Agri também faz um pouco dessa reflexão, como você precifica o seu serviço sem ter vergonha de cobrar. Sim. E, nossa, e é muito importante esse também pensando que às vezes o que a gente fica nervoso, aí faz aquele treino. E aí um fun fact, eu não treino para entrevistas. Tem esse negócio. Eu não treino para quase nada, porque eu não consigo fazer esse processo. E aí, às vezes, a gente tem esse processo de treinar e ficar nervoso e pá. E às vezes, quem já aí parou para pensar que o nervosismo tá porque a gente só tá olhando para essa falta. A gente tá olhando para qual que é o problema que aquela pessoa vai encontrar em mim, e aí eu preciso desvincular desse problema. Só que quando a gente começa a direcionar o nosso discurso para nossa zona de brilho e falar no que a gente é bom, tem pergunta para ser feita nisso aqui. Talvez por que que você gosta tanto disso? E aí vai ser fácil de responder também, porque é natural, porque é orgânico. E fica fácil de falar, fica muito mais fácil de falar das coisas que a gente gosta e o porquê que a gente gosta. Eu acho que Porque essa zona de importante pra porque gente. que é importante. E eu acho que essa zona de brilho, ela é muito importante nesse lugar também. E você falou desse olhar da falta, me veio uma palestra que eu assisti da Helena Berto, acho que foi no Júlio das Pretas, algum ano aí.
E aí, foi muito importante, assim, ficou muito gravado vários pontos que ela trouxe, mas esse principalmente também, que ela falava assim: "Cara, eu não me coloco mais nesse olhar de tipo, putz, eu preciso fazer mais aquilo ali, eu tenho mais essa escada para subir", e são mais. O que eu tô não tá bom. O que eu tô é a falta. Esse olhar da falta, né, que a gente tem esse costume, esse aprendizado de só olhar no que tá faltando. Então ela falou assim: "Eu já sou uma vencedora, eu vou querer crescer mais, ótimo, mas isso não quer dizer que o lugar que eu já esteja não seja um lugar de sucesso, não seja um lugar de topo". Então ela falava isso, né, que ela não tá olhando, buscando estar e só olhando para cima e buscando o topo. Ela já está no topo, nós já estamos no topo. E o processo que faz de aprender e de crescer, não é sobre mudar o topo, mas é aprimorar o que está ali, é crescer mais ali. E eu acho muito legal, isso me tocou muito, e sempre me vem assim, quando a gente fala da falta, porque, querendo ou não, é o que a gente aprendeu, é o caminho mais fácil. A gente olhar, putz, que curso que eu não fiz ainda, que livro que eu ainda não li. Que, posição que eu ainda não tive, que cargo eu ainda não fiz, por que que aquela pessoa é verificada no Instagram e eu não sou, no LinkedIn tentando e é tudo isso, tudo dos números a menos que eu tenho, das coisas menos que eu tenho, e o lado bom da zona de brilho que ela não fala sobre o menos, né, ela só fala sobre o mais. É isso. Quando eu tenho estudado sobre desenvolvimento de pessoas, né, quando eu comecei a ocupar algumas posições de liderança e dar com os desafios de gestão de equipe, eu olhava para as experiências que eu tinha, né, com lideranças que eram as pessoas que eram as minhas lideranças e que costumavam fazer o feedback com aquilo que eu não tinha. E aquilo acabava comigo, acabava. Porque eu jamais seria aquilo. Porque eu podia estudar, eu podia fazer pós, eu ia continuar me organizando de outra forma. Eu poderia melhorar a forma de me organizar, de me relacionar, Uhum, de uhum, conduzir as coisas, mas eu ia fazer um esforço muito grande. E, por conta disso, a minha relação com a educação e com o aperfeiçoamento profissional era com base na dor. Então, aquilo que eu era ruim e precisava melhorar, eu precisava me endireitar, precisava me, né, refinar. Quando eu comecei a olhar para as minhas fortalezas, para essa zona de brilho daquilo que eu sou muito boa, eu comecei a estudar pela curiosidade. Então, como eu posso ficar melhor ainda naquilo que eu sou boa? O que eu posso conhecer que eu ainda não conheço, que vai me ajudar naquilo que eu sou boa? E aí, eu comecei a ampliar meu repertório por coisas que, olhando de cara, assim, parece que não tem absolutamente nada a ver. Mas fazia tanto sentido para mim, porque eu estava ali como comunicadora e fui aprender sobre educação. Eu falava: "Cara, a educação, deficiências da educação, elas se beneficiam com as estratégias de comunicação para favorecer a aprendizagem, assim como a comunicação se beneficia com as estratégias de educação para que essa comunicação seja cada vez mais eficaz". E aí eu ia estudando para melhorar um ponto, do outro, eu falava assim: "E acessibilidade? Poxa, se eu aprender sobre acessibilidade, eu vou conseguir fazer com que essas estratégias de comunicação não excluam ninguém e alcance mais gente. Se eu souber sobre transparência pública e movimento social, aí eu vou saber qual é a dinâmica relacional das pessoas, porque se eu precisar comunicar ou educar, eu sei como elas se organizam com um objetivo comum. E aí eu posso criar caminhos para que elas façam aquilo que elas querem. Se eu aprender sobre tecnologia e inovação, cara, eu posso ajudar qualquer pessoa. Deu para entender? É um negócio. vai ampliando. Sim. E é muito bom porque eu acho que a partir desse olhar, a gente começa a aprender e a se aprimorar, de novo, não pela falta. Porque até quando a gente olha esse lugar de tipo, eu vou aprender recebi um feedback, e aí esse feedback falava que eu não sabia sobre, o básico sobre o Y, o básico sobre o X, o básico sobre qualquer ferramenta de qualquer área, de qualquer lugar. E aí eu vou, putz, vou fazer um curso com isso. E aí eu acho que o olhar que você vai, quando você tá com isso na cabeça, você fala assim: "Cara, eu preciso aprender isso aqui, porque eu não sei". E aí eu preciso aprender isso aqui,
que eu não sei, o mais rápido possível, porque eu preciso mostrar para alguém que não me conhece num período de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde, que falou que eu não sei fazer isso aqui. E é muito louco como a gente muda essa forma de pensar. E aí o aprendizado não é porque eu gosto daquilo que eu tô aprendendo, ou porque esse processo que você faz, de tipo, eu acho que uma coisa vai puxar a outra e vai me trazer um amplo. Mas não, eu vou aprender isso aqui porque me falaram que eu preciso aprender isso aqui. E quando eu não tenho esse protagonismo, que a gente ainda vai falar bastante por os episódios daqui, a gente acaba acatando muitos feedbacks tadíssimos de vieses de pessoas que não necessariamente têm o mesmo processo, precisa passar pelas mesmas coisas, e aí a gente vai nesse estudo e nessa busca de novo pela falta. E aí acaba que às vezes acontece de eu ir buscar, e eu já fiz isso, gente, quem nunca, né, atira a primeira pedra. De ir buscar, aí você me pergunta hoje: "Ah, aquela informação daquele curso". Eu não sei te dizer. Tipo assim, gravou, mas foi uma coisa tão, eh, do momento, que parecia que eu precisava muito daquilo. E quem, eu sou da turminha que fez migração em 2019, quem, né, estava olhando ali o boom da tecnologia, aquela coisa, aquela migração maluca, e todo mundo fazendo curso, era curso de vire UX em 5 semanas e ganhe milhões de reais, aquela coisa toda. E aí a gente faz aqueles cursos, termina eles e sai pensando: que eu "E aí? O que que acontece agora?". Não sei se tem essa sensação, mas eu me sentia muito assim, de tipo: "E aí? E agora?". Só que aí eu não tô conectada com essa zona de brilho, eu não tô conectada com o protagonismo, não tô conectada eu tô conectada com o que me disseram que eu devia estar conectada. E aí nem isso a gente fica muito, né. Cara, tem 2 pontos que você trouxe que eu gostaria de falar, e que eu não falei no tópico anterior. Você que está buscando uma migração, né, quer transicionar de carreira, ou quer mudar de um trabalho, ou quer buscar uma posição de trabalho, às vezes falar sobre aquilo que é muito bom, que a gente é boa, pode suscitar uma série de inseguranças. A Agnes, por exemplo, ela não treina, mas outras pessoas que são mais tímidas ou que estão se Uhum. sentindo inseguras com falar, eu geralmente recomendo que essas pessoas se organizem a fala, na forma como elas se sentem melhor. Eu gosto de escrever. Então, eu escrevo o que eu gostaria de dizer para não me perder, e aí eu releio, eu ensaio com base na escrita. Tem gente que tem uma memória visual melhor e faz tipo um mapa mental. Conhecimento X, já fiz tal coisa, sou boa em tal coisa, me orgulho de tal coisa. Tem outros que preferem falar, gravam um áudio para si mesmo, como que eu organizo essas ideias, enfim, Uhum. não importa como. Mas faça esse exercício e coloque aquilo que você acha que é muito boa e o que você se orgulha de ter feito. Qual é, com base nessa característica, o que você se orgulha de já ter feito? Não importa se é grande, não importa se é pequeno, é o que você se orgulha de ter feito. Com base nisso que se orgulha de ter feito, você tem algum indicativo de reconhecimento? Não obrigatório. Às vezes só você fez tal coisa e foi promovida. Às vezes você fez alguma coisa com a sua família e conseguiu resolver um problema que há muito tempo eles não conseguiam resolver. Uhum. Ah, você numa outra profissão pensou em uma ideia e aí você conseguiu materializar e deu certo. Qual é a evidência, né? O que aconteceu com base naquilo que você se orgulha de ter feito? O que isso gerou? Isso vai te ajudar a imprimir dentro de você de que, cara, eu já fiz isso e olha aí, que foda que eu sou. Então, faça isso. Faça esse exercício você com você. Pode ser que a primeira vez que você sentar para fazer, vai dar aquela até uma vergonhinha. Mesmo que seja só você, vai dar uma vergonhinha. Tá tudo bem. Tenta de novo, vai. E aí, na próxima entrevista que você tiver, testa. Testa como é falar isso. E depois pensa como que você se sentiu com isso. É Uhum. bom, não foi? Como que você falaria diferente? Você traria outro exemplo? Se teste, se experimente fazer isso. Agora, o segundo ponto, recursos. E esse monte de coisa que você estava falando,
A gente precisa entender o que é, dentro do nosso processo de aprendizagem, o que é um conhecimento novo agregador e o que é ferramenta. Ferramenta, a gente aprende no dia a dia. Tem curso que ensina ferramenta? Tem. Tem curso da internet de grátis? Tem. Tem pago? Também tem. Mas a ferramenta ideal é aquela que te ajuda a resolver os problemas cotidianos. Para resolver um problema, você tem muitos caminhos. E uma pessoa que é designer, ela é a pessoa que é um profissional de resolver esses problemas por muitos caminhos e várias disciplinas. Então, não condicione o seu percurso somente às ferramentas, porque as ferramentas mudam todos os dias. A gente está num modelo capitalista de sociedade em que a inovação, né, as coisas se sobrepõem e mudam o tempo inteiro. Então, você aprender esta ferramenta, você consegue um maisinho ali no seu currículo, mas pode ser que logo ali na frente ela fique obsoleta. Então, pense de que forma que aquela ferramenta te ajuda no dia a dia, porque às vezes você pode ter contato com outras que também vão te ajudar a resolver problemas. Eu sei que dentro da área de UX, de tecnologia, tem algumas que são consagradas, quase obrigatórias, as pessoas nem sabem porque cobram dela, porque nem sempre usa do melhor jeito, enfim. Mas ter clareza de qual é o papel daquela ferramenta te ajuda a buscar outras, ou te ajuda a buscar outras pessoas que você conhece que resolvam de uma forma diferente, ou qual a experiência que elas têm com aquela ferramenta, de forma que aquilo resolve ou não resolve o problema do dia a dia dela. E aí você baixa o volume da ferramenta e aumenta da sua habilidade, porque o ser humaninho que manipula a ferramenta diz mais do que a ferramenta sozinha. Isso que eu ia colocar, porque é exatamente isso, assim, é ter a habilidade de falar assim: "Putz, hoje eu não vou usar a ferramenta A e vou usar a Y", aí sim tá um diferencial. Por isso que eu acho que a melhor dica que eu já ouvi na vida foi: invista em você, para você se tornar uma boa pessoa, um bom profissional, que saiba usar qualquer tipo de ferramenta, porque ferramenta você aprende, você é uma ferramenta, né. Seja ferramenta física ali, de você trocar pôr um parafuso em algum lugar, ou seja uma ferramenta digital. São coisas que você aprende. Vai ter vídeo, vai ter e eu acho que também é um ponto que você trouxe de ser obsoleto, que é o ponto de ser contextual também. E eu já passei, assim, em algumas empresas que uma usar uma ferramenta, e sendo a mesma área, uma usar uma ferramenta, aí para outras eram importantes, para outra não usava nenhuma das anteriores. Então, assim, ferramenta também é muito contextual da empresa que você tá. Às vezes você tá aprendendo um monte, suando o bigode, falando: "Caraca, eu sou péssima". Quem tá ouvindo e é da área de tecnologia, é da área de UX, às vezes ficou ali querendo me ligar: "Putz, eu sou péssima no Figma, e aí eu não tenho um portfólio no Figma, e aí o meu mundo acabou e eu nunca vou ser contratado". Não é sobre isso. Não é sobre isso, é pensar de que: "Tá, beleza, eu não sou boa no Figma, não ou até não gosto", porque gente não é obrigada a gostar também. Então, do que eu sou boa? Do que eu gosto de fazer? De novo, qual que é a minha zona de brilho? O que faz sentido para mim? Eu gosto de vivenciar? Já mentorei muitas pessoas que queriam ir pra área de pesquisa e estavam ali chorando porque não sabia Figma. Uma coisa toma conta. Vai pra pesquisa, se aprimora na pesquisa, usa a ferramenta de pesquisa. Mas como que eu vou apresentar? Porque não tem e quem disse, né, que é tão importante assim? Pra gente e quando a gente começa a reconhecer a nossa zona de brilho, reconhecer o que é importante pra gente e o principal, qual mensagem que a gente quer passar com tudo isso, qual que é o nosso posicionamento, de forma mais bonita falando, a gente começa a eliminar coisas que são irrelevantes e centrar e centralizar naquilo que de fato vai fazer sentido pra gente, não para uma área, para um momento da minha profissão, para uma seniorização, se eu sou sênior, então não, você vai começar a pesquisar e a se aprimorar, porque faz sentido para você, porque enche sua alma, porque enche sua zona de brilho, e nem sempre vai ter a ver necessariamente com o que você faz de profissão. Às vezes você vai querer fazer um curso
Inclusive eu comprei um que eu ainda não comecei, estou ansiosíssima, que é o curso de maquiagem. Vou ficar maquiando outras pessoas? Não. Gosto de maquiagem? Sim. Vai me aprimorar em algum momento? Talvez. Vai que um dia eu consigo juntar as 2 coisas. Não, provavelmente não vou. Mas assim, me aprimora como pessoa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, me conectar com a arte de alguma forma, que é uma coisa que eu também gosto de fazer. Nada disso teve lá uma vaga falando: "Olha, você devia ter um curso de maquiagem, afinal de contas, você é designer". E é bom a gente se desatrelar um pouquinho disso, eh, e voltar pra nossa essência. Eu acho que zona de brilho também é sobre essência, né. Sim, mas ó, para tranquilizar o coração de quem tá ouvindo a gente e está desesperado porque não sabe Figma. Meu povo, dá para aprender a usar o YouTube. O YouTube, o TikTok, dá para fazer uma pesquisada, saber como funciona, trocar uma figurinha aí na comunidade com colegas, e aí como você usa, e aí como você já viu e tal. Tá, não precisa entrar em desespero. Dá para fazer. Agora, também dá para você explorar outros caminhos. E se eu usasse tal coisa para resolver esse tipo de problema? Se experimente, se experimente. Se você está com um tempinho livre, se experimente. Ela deu um tempinho livre, quer usar com maquiagem? Eu uso com maquiagem. Eu gosto de ler livros específicos. Pesquisas específicas. Tá falando muito aqui dessa zona de brilho, martelando na cabeça de vocês para vocês grudarem essa informação um pouquinho. Mas, legal, entendi o que que é. A zona de brilho, esse momento, esse lugar maravilhoso. Diferente da zona de conforto ou não, e que a gente pode também trazer um pouquinho dessa discussão, qual que é a diferença e a similaridade da zona de conforto, mas como que eu reconheço? E como que eu me conecto com essa zona de brilho? Como que eu falo assim: "Tá, entendi o que que é. Como que eu corro atrás desse lugar e sento no meu sofá da minha zona de brilho e me descanso ali também um pouquinho?". Como que você, recomendaria esses passos ali para reconhecer e se conectar com esse lugar? Para mim, a terapia ajudou. Bastante, bastante. Segundo, foi ter esses momentos para eu olhar só para mim, e agora falando em especial com mulheres, culturalmente a gente foi condicionada a colocar os problemas da nossa comunidade, né, nossa comunidade que eu digo ali, o nosso redor ali, nossa família, as pessoas que são nossas companheiras com a prioridade para resolver os problemas da vida, e a gente fica para depois. Então a gente resolve, faz a vida acontecer e aí, no meio do caminho, a gente vê o que dá. Então, dedicar esse espaço para pensar sobre isso e olhar com cuidado para isso fez muita diferença para mim. A segunda foi de buscar pessoas em que eu confie, em que eu admire, para trocar figurinha. Então, para entender o que essas pessoas estão olhando, buscando, ver se de alguma forma aquilo que eu estou entendendo como prioridade ou como quero me posicionar na minha carreira faz sentido dentro de um contexto maior ou dentro de contextos diferentes. Como que eu posso conectar aquilo que é importante para mim dentro de um lugar que eu quero chegar, lembra do caminho, do propósito? Dentro desse caminho faz sentido, isso eu estou viajando, ou eu estou querendo construir um caminho que não existe, é ilusório, estou aqui me enganando. Então, olhar nesses 3 lugares diferentes me ajudou a ter visões diferentes também. Não condicionar a minha autoimagem, a minha autoavaliação só à minha liderança direta. Porque se essa liderança não for uma liderança saudável, funcional ou até experiente, putz, eu posso ter uma visão muito distorcida da realidade. Uhum. Então, buscar outras pessoas ao que entendiam maravilhosamente bem para fazer esse tipo de coisa, inclusive para falar com gente que eu não conheço, também ajuda para tomar um cafezinho online, ouvir realidades diferentes, também me ajudou. E você foi falando, uma coisa que foi colocando na minha cabeça foi, tipo assim, dar uma pausa, né. Não uma pausa de porque às vezes a gente, não consegue, né, parar um minuto, mas eu acho que todos esses movimentos em algum instante "e se eu não fazer isso aqui no automático? E se eu parar um segundo e
só analisar, putz, realmente isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tem a ver com o que eu quero pra vida. Aí depois que você começa com essa pergunta, o resto vem que é uma beleza, porque o que que vocês querem com a vida de vocês, assim, num sentido bem honesto e bem genuíno, né. Então às vezes, até na mentoria já aconteceu muito, assim, de tipo, eu jogo essa pergunta e a pessoa fala: "Ah, eu queria ganhar dinheiro", e com uma certa vergonha, né. Mas gente, a gente está no capitalismo, ganhar dinheiro é essencial. Que bom que você quer, né, que bom que você está próxima desse lugar, assim. E eu acho que é isso, pensar: "Beleza, pô, quer ganhar dinheiro? Tá, e como?", né. Estamos também nesse mundo que às vezes é caótico, quase todos os dias e todos os momentos, e tem também muitas possibilidades disso acontecer, desse ganhar dinheiro. Como que é esse ganhar dinheiro para você? O que que é saudável para você? É ganhar dinheiro a qualquer custo? Que custo é esse? É custo de quem? E fazer esses tipos de perguntas, ao longo do caminho, não precisa fazer tudo de uma vez, porque acho que vai ser difícil responder tudo de uma vez, mas assim, aos poucos ir parando e analisando o momento que eu tô agora. Eu acho que o passo inicial talvez seja esse também. Olhando agora, exatamente agora, dia de hoje, enquanto você ouve esse podcast, o que está fazendo sentido na sua vida? O que que te conecta com você mesmo, com a sua essência? E eu acho que o que pelo menos para mim, né, foi facilitando, além de muita terapia de vários jeitos, por mais lugares, hoje eu faço online inclusive, foi esse o que que mais me deixa confortável. E confortável de quando eu for ver, eu tô falando aqui. Que pessoas que me trazem esse espaço de conforto, de conseguir falar. E aí quando a gente começa a anotar quais filmes me faz sentir assim, livros, lugares que eu fui, experiências que eu tive, pessoas com que eu falei, enfim, tudo assim, você começa a ver, e eu comecei a ver uma similaridade entre essas coisas. Coisas que me conectam, e aí eu, né, direciono para conectam um pouco com a minha essência, elas têm em si uma coisa muito similar entre elas. Eu acho que pelo menos esse foi o meu processo, assim, de me reconhecer e de me conectar com esse lugar de zona de brilho e falar: "Pô, é esse lugar ali", porque é isso, são coisas e lugares que me conectam comigo mesma, que eu falo assim: "Cara, aqui eu tô confortável". Então, uma delas, um exemplo nesse lugar, né, eu fui vendo que eu gosto muito de falar, não cala a boca, gosto muito de falar e falo muito, e eu gosto muito de ter umas conversas, assim, que não vai pra lugar nenhum. Eu espero que aqui do podcast a gente vá pra vários lugares, mas eu gosto muito de ter esse tipo de conversa, ter e falar, e falar, e falar, e falar: "Caraca, que mundo doido", e finalizar essa conversa: "Que mundo doido", seguir e pensar em várias coisas. E várias coisas com que eu gosto e coisas que eu gosto de fazer e de assistir são, por si, têm essa similaridade. Conversas, situações que me movem para algum lugar, de falar assim: "Caraca, eu nunca tinha pensado nisso aqui, adorei pensar nisso aqui". Ou até coisas que me ajudam a me questionar. Ontem mesmo tive DR com o meu maridaço, e eu adoro ter essas conversas, assim, de tipo: "Cara, eu nunca pensei nisso daqui, eu gosto de pensar nisso daqui". Tô incomodada? Pô, tô. Tô desconfortável? Mas que bom que eu percebi que isso me desconforta. Que bom. Coisas que me ajudam a entender qual que são os meus limites, me brilham os olhos. Porque acho que, eh, esse processo de reconhecer meus limites é muito importante pra mim. Então coisas que me ajudam aí nesse caminho, eu falo: "Pô, gosto disso aqui, me conecta com isso aqui". Então, acho que bem similar ao que você falou, terapia e várias coisas, eu acho que esse processo de perceber, tipo: "Nossa, o que que genuinamente eu gosto", assim, se eu pudesse fazer isso aqui várias vezes ou assistir aquela sensação de que série que eu gostaria de desver para poder ver de novo e ter as mesmas reações. Pô, tem várias, qual que é a similaridade entre essas séries, né? O que que me diverte? O que que me emburrece? O que que me faz me inspira, o que que não me inspira. Eu acho que são essas coisas, foram essas perguntas que eu fui fazendo para tentar me conectar com esse lugar e me ajuda
E eu acho que um detalhe que é importante também a gente vive, e eu me coloco nesse lugar, porque todo dia passo por uma ansiedade nesse sentido, de querer resolver tudo agora. Então, por favor, não saia desse podcast querendo ter clareza 100% de qual que é a sua zona de vida também. Porque eu acho que é o processo, eu acho que a parte boa, inclusive, do processo é que ele vai levar um tempo. E vai ser como você conhecer uma nova pessoa, só que essa pessoa é você. Então, acho que também dedicar tempo para se conhecer, e eu acho que o processo que você falou, Aline, de parar e pensar o quanto que eu estou priorizando outros e outras opiniões, e não estou priorizando me conhecer e conhecer eu como uma pessoa incrível e genial, é é importante a gente fazer essas distinções. E pode falar. Você me falou essas coisas, me lembrou, a gente acabou de passar pelo carnaval, né? Me lembrou a música Baianidade da Go. E viver será só festejar. Ai, que eu adoraria se essa fantasia fosse eterna, e viver fosse só festejar. Mas enquanto você foi falando, tem uma coisa que eu tenho refletido muito, assim, as coisas como mudaram ao longo da minha vida. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Quando eu comecei a trabalhar, era muito de encontrar uma renda extra, porque na minha família, né, a gente é uma família com muitos filhos, né? A gente vai em 5 ali. E aí, né, para garantir o conforto da família, Uhum. tava um medinho. Então, o trabalho, ele é um item muito organizador da nossa personalidade, principalmente para as pessoas sudestinas, em especial as paulistas e paulistanas. O trabalho, ele é identitário. O que você faz, a sua profissão, ou onde você trabalha, determina quem você é. Então, logo ali, quando eu tinha feito 18, 19 anos, o trabalho, ele era o lugar de emancipação, minha reafirmação como indivíduo e uma forma de eu contribuir com o sustento da minha família. Não há nada mais bem-sucedido que comida na mesa. Então, eu tinha um sonho de fazer faculdade, não tinha condição de pagar, então o trabalho era um dos caminhos em que eu poderia realizar o sonho de fazer faculdade, ser a primeira pessoa da minha família a ter ensino superior. Então, no começo da minha vida profissional, o trabalho ele estava nesse lugar de reconhecimento e de validação de quem eu sou e de onde eu vim, e trazer um orgulho para minha família, e chegar em lugares que eles nunca conseguiram chegar por conta da história deles. E ao longo do tempo, e depois de ser muito esfolar, de trabalhar esse trabalho, de muitas horas de trabalho, e de trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo, que ganhava muito pouco. Hoje eu olho e vejo o trabalho como o trabalho é só o trabalho. Uhum. Eu gosto muito do que eu faço, me orgulho muito do que eu já fiz. Mas mesmo antes, o trabalho continuava sendo só trabalho. Então, mesmo que eu me identifique e mesmo que eu me relacione com as pessoas, seja vista através do trabalho, ele continua sendo só trabalho. E quando você vai estudar sobre o futuro do trabalho, mais as pessoas têm criado distinções para setorizá-lo. O trabalho é só trabalho, porque ele não é responsável pela nossa felicidade. Uhum. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho e sermos felizes. O trabalho ele não tem essa responsabilidade. Quando a gente passa para o trabalho, o lugar onde você vai realizar seus sonhos, aquilo que aonde você quer alcançar, naturalmente você fica muito mais vulnerável e de extremamente abusivas. Isso aconteceu comigo, eu já vi acontecer com muitas pessoas. Então, quando você passa a assumir as rédeas, que é importante você responsável pelo seu caminho, pela sua felicidade, o trabalho passa a ser um dos caminhos e não um único. Então, quando eu me lembrei disso por conta do que você estava falando, né, de se descobrir, de ter um outro espaço para você desembocar tudo aquilo que é importante para você,
O trabalho me permitiu chegar em lugares e conhecer pessoas que eu jamais conheceria dentro da comunidade periférica que eu cresci. Uhum. Então, ele me apresentou mundos que eu não conhecia e jamais conheceria. Eu sou muito grata a isso. Mas ainda assim, ele é só trabalho. Eu queria muito ter ouvido tudo isso há uns mesinhos atrás. Porque a cada fala parecia que você estava falando assim, ah, Inês, então, olha, blá 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 blá. Me identifiquei muito, porque eu acho que foi exatamente assim, sem tirar nem pôr. Foi exatamente esse processo que eu passei de entendimento, e é um entendimento difícil e duro, quando toda a sua personalidade está centrada em trabalho. Então, ano passado foi esse processo para mim, e é muito recente esse novo conhecimento, e essa nova forma de ver, e terapia rodou solta, que é uma beleza. E porque é isso, assim, acho que quando a gente passa e eu me percebi nesse lugar, acredito que eu ainda esteja, mas agora consciente, né, que a gente não sai tão rápido, né, mas consciente disso de, quando a gente tem a nossa identidade conectada com o trabalho, e não conectada de tipo assim: "Ah, eu gosto disso aqui, isso aqui faz parte de quem eu sou também", mas o trabalho é quem eu sou. Então, quando alguém pergunta: "Ah, quem é você?", e você fala assim: "Ah, eu sou profissão, 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 profissão". Quando você tem esse posicionamento aqui, e aí a gente pode estar aqui tendo essa escuta e falar assim: "Caraca, pensei nisso", mas no meu caso aconteceu de não ter essa escuta, não tive essa conversa antes maravilhosa, e aí, o meu trabalho estava num momento, e um dos meus trabalhos estava num momento de falar assim: "Não, você não é boa no que você faz". E aí foi o momento que eu falei assim: "Caraca, eu não sou boa no que eu faço". Porque se eu não tô sendo boa nesse trabalho aqui que eu tô me propondo, e toda a minha personalidade tá pautada em ser boa no trabalho que eu tô me propondo, igual a eu não sou boa no que eu faço da vida, assim, eu não sou uma boa pessoa. Então, passou por esse lugar de, tipo, eu me sentia não ser uma boa pessoa, porque eu não, porque pessoas tinham opiniões que hoje eu vejo que não fazem o menor sentido, e incabíveis e desproporcionais. Então é muito precioso ouvir isso agora de novo e, enfim, refletir de novo. E eu acho que passar isso para todas as pessoas que puderem ouvir, assim, quando a gente coloca a nossa personalidade, e não só personalidade, mas assim, a nossa identidade, como a gente se reconhece, principalmente o que que a gente reconhece de bom na gente, e a gente começa a notar e fala assim: "Putz, tudo isso aqui tem a ver com o trabalho que eu faço", alerta, calma lá, vamos rever isso aqui. Até num dos exercícios da mentoria, a gente fala sobre valores, né. "Ah, qual que são os seus valores? O que que é importante para você, te motiva e tudo mais". E aí, a gente, eu falo assim: "O que que você tem de valor, você tem de habilidade, é aquela coisa que você faz fácil, né, você faz bem, isso aqui é tão orgânico pra você que você às vezes você vai falar que é uma coisa que, ah, todo mundo faz e não importa, mas normalmente é aquilo que você vai fazer muito bem". E aí as pessoas falam: "Mas nossa, no trabalho", assim, não gente, às vezes você é a pessoa, quem é você no seu grupo de amigos? Quem é você no seu grupo familiar? Você é quem resolve a briga, você é quem estimula uma briga, traz novas discussões, traz novas visões de mundo. Você é a síndica da família? Então, quem é você na família? Porque, assim, às vezes a gente também é isso, né, a gente pauta as nossas habilidades, o que a gente conhece, só também no trabalho. E às vezes vai ter: "Putz, eu não sou uma boa comunicadora". E aí quando vai ver, quem é a pessoa que todo mundo pede conselho na roda de amigos? É aquela pessoa. Quem que é a pessoa que todo mundo na família, quando tem um problema, quando quer se sentir acolhido, o que que busca? É aquela pessoa. Então, assim, tá na sua veia, porque comunicação é você escutar, e pelo jeito você escuta bem, que as pessoas se sentem tão confortáveis para chegar ali e falar assim: "Putz, eu queria tanto ouvir a Aline, porque ela sabe me escutar". E não é uma habilidade pautada em carreira, necessariamente, porque você aplica ela para além de um setor e de, né, de uma área só da sua vida.
E E quem você que falou. você é, Tami? Hã? Eu já fui bombeira da minha família, já fui síndica da minha família, já fui mediadora, já fui Márcia Goldschmidt da minha família. Nossa, eu Hoje eu assim, só sou, me coloco num lugar de ouvinte conselheira. Eu só dou minha opinião se ele me perguntar. Se ele me perguntar, eu fico só na paisagem. sim. Nossa, eu já fui a síndica, a conselheira, a que também. Nossa, teve um momento, inclusive, que hoje eu vejo engraçado, acho que no momento rolou muitas brigas, mas que foi quando eu descobri que eu era negra. E aí eu queria que todo mundo soubesse também. E é muito, muito louco isso, porque a gente não tinha essa conversa dentro de casa. E eu ficava tipo, o quê? Como que a gente tem? Faculdade é um negócio também, né? A gente vai se conectando com outras pessoas. Você fala, gente, quê? Então eu já fui essa pessoa também revoltada, revoltadíssima, a militante da casa, já fui um pouquinho de tudo. A É, palestrinha da eu fui muito palestrinha. Hoje eu já deixo, tipo, ai, quer alisar seu cabelo, alisa, tá tudo bem também. Porque não, antes eu, como assim? Oh, meu Deus, já fui muito palestrinha dentro da casa. Já. E aí hoje é um negócio, né? Porque hoje eu, muito recentemente, um pouco mais de 3 anos, estou criando a minha família. Estou criando a minha própria casa. Então, assim, é regras novas. E aí, quando você para e fala assim, caraca, essa aqui é a minha casa. Regras novas podem surgir daqui. E aí você para pensar que papel que você quer ter dentro de casa. Hoje eu sou também gestora dentro da minha casa aqui agora. Então a minha família agora é menor, então a gestão é mais fácil. Eu só sou eu, meu marido, 2 cachorros. Então isso também facilita um pouco toda essa gestão. E a piadista, sempre fui. Sempre fui a palhacita da casa também. Então, quer descontrair, quer fazer umas brincadeiras, e a babá. Adoro minhas crianças, que eu chamo das minhas crianças meus primos mais novos. Então eu amo minhas crianças, e aí eu sou a babá das minhas crianças, a conselheira. E eu gosto dessa energia de tipo, eu sou a tia legal, sabe? Eu amo essa energia. E você falou, Aline, de um ponto que ficou que era da responsabilidade, né? E eu acho que quando a gente fala, e a gente falou muito aqui da nossa zona de brilho, a zona de conforto, carreira, eu acho que tudo isso também pauta muito na nossa responsabilidade. De falar assim, acho que no final do dia a gente também está falando assim, olha, para você ser feliz, para você sentir autonomia, você precisa ter responsabilidade sobre o que acontece com você. E aí dá para ir para esse caminho, esse caminho, esse caminho. Então, acho que a gente podia ir, até para fechar e amarrar tudo isso aqui, falar um pouquinho que como que é essa responsabilidade, que às vezes a gente esquece e demanda no nosso líder, na nossa líder, que ela tenha a responsabilidade de como a gente se sente feliz na nossa carreira ou na nossa empresa, que a empresa tenha a responsabilidade de prover todos os anseios e propósitos que eu tenho para mim, para minha vida, que os meus colegas me admirem, tenham toda a responsabilidade para eu me sentir valorizada, que o LinkedIn me note, me coloque como, enfim, top voice lá, mesmo eu não postando nada. Enfim, a gente às vezes demanda e coloca a nossa responsabilidade no carrinho dos outros. Você concorda? Concordo. Tem um exercício que eu costumo fazer quando eu vou fazer alguma atividade sobre cultura, organização. Quando a gente fecha o olho, eu fico imaginando empresa. A gente fala empresa. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma edificação. É um prédio. Pode ser um prédio espelhado, é um prédio, é concreto. A gente é uma parede, é concreto, é coluna, é isso que é empresa. Só que a realidade é que a empresa é um conjunto de seres humanos que estão distribuídos ali por um conjunto de hierarquia e diferentes posições e relações de poder. Uhum. Então, essa dinâmica desse espaço, funciona como uma comunidade, ela parte de uma verticalização. Então, como a gente se relaciona com esse concreto e não olha para as pessoas, então a gente se relaciona com esse concreto, que tem essa entidade, que traz uma ordem que vai orientar sobre o meu autoestima,
Lógico, a gente se sente um refém, mãos para o alto. Não tenho o que fazer, não tenho o que questionar, sou um refém. Estou aqui, só deixa a vida me levar, a corredeza me leva. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade, a dinâmica daquele espaço e aquela cultura, ela exige um contrato. Contrato que eu digo não é o contrato de papel, não. É o acordo. O acordo que pode, inclusive, não ser explícito, que é você pode agir assim, eu posso agir assim, eu obedeço assim e você ordena assim. Então, a cultura daquele espaço, ela reflete como que aquela, não é vertical, né? Como que aquelas lideranças enxergam aquelas pessoas, se relacionam com aquelas pessoas a partir do poder, e aí a gente aceita esse contrato e vivemos a nossa vida sem opinar. Então, por conta disso, estamos aqui reativos, a culpa é de quem está no andar de cima, né? Quem está na posição de liderança, que falou isso para mim. Então, a gente entende o trabalho como esse espaço que não permite negociação. Então, a gente, inclusive, não se coloca nesse lugar de negociação. As gerações, as últimas gerações, né, os Zs e os millennials vieram para esse lugar de contestar a liderança, e trazer propósito, e enxergar o sentido da vida. Quando o Z fala, tipo, cara, eu não me identifico com nada disso, eu quero mais que se exploda, ganhar o meu e fazer o mínimo. E aí vão dando vários nomes, né? White, Mickey, pode ser pretensiosa, pode ser meu mínimo é meu máximo, tem várias expressões para isso, mas no fim do dia eu não me identifico com isso, logo não sou pertencente a isso. Então, quando a gente fala sobre protagonismo de carreira, e é o que eu desejo desenvolver e onde eu quero desenvolver, é inclusive de que forma que eu me posiciono em relação a essa hierarquia. Como instituições são formadas por um grupo de pessoas, como que eu contesto o modelo para imprimir uma nova lógica? Mas, Aline, eu não é uma grande corporação. Que sou dentro desse transatlântico? A mera formiguinha. Dentro dos seus pares, dentro daquela equipe. Qual é a lógica que você gostaria de desenvolver de trabalho? Será que essa experiência de buscar o novo, ou de fazer de um jeito que tenha mais a ver com você, ou que você possa imprimir um novo contrato de contato com aquelas pessoas? Isso é possível. Se essa forma de se relacionar passasse a ser espelho para outros grupos. Então, mesmo que você tenha uma cultura estabelecida e rígida e tudo mais, é sempre possível, dentro de um agrupamento de pessoas, você estabelecer novas lógicas. É só você olhar um exemplo, quando sobe, a gente sabe pelo negativo, eu estou falando positivo, mas é pelo negativo. Quando chega uma liderança que não manja nada de técnica e é linha dura porque é inseguro, ele vai fazer da sua vida um inferno. E aí todo mundo fica tenso, todo mundo fica ansioso, e tem crise de ansiedade, eu vou pedir demissão, eu não sou obrigada a ter isso, e vou trabalhar 12 horas, e não vou receber nada. Ele imprimiu uma nova lógica. Uma pessoa foi suficiente para imprimir uma nova dinâmica dentro daquele grupo, entende? Então, qualquer pessoa que faça parte de um grupo é capaz de estabelecer influência dentro daquele grupo. Então, quando eu digo sobre responsabilidade, qualquer agrupamento de pessoas, uma comunidade, os papéis que a gente aceita assumir, ou os papéis que a gente assume, a partir deles, a gente imprime algumas responsabilidades. E aceitar isso é a nossa. Ou não aceitar. Mesmo vou fazer o mínimo ou fazer o máximo, é uma escolha que eu tenho sobre a minha responsabilidade do que eu entrego, do que eu quero fazer, do que eu quero aprender, do que eu quero entregar, de como eu quero ser vista, de como eu quero me relacionar e como eu quero sair daquele lugar. Todas essas coisas sou eu que expor. Aline, mas aí o lugar que eu trabalho é tóxico, a minha liderança é tóxica, a estrutura é adoecedora. Que tal a gente buscar um novo lugar? Se eu já entendi, por que não buscar um outro lugar? Então, quando eu falo sobre negociar, é saber se eu sei o que é importante para mim, se eu sei o que eu quero construir, eu consigo negociar.
isso é bom para mim, isso não é bom para mim, quero fazer isso, não quero fazer isso. E se a gente seguir nesse caminho, e se a gente seguir naquele outro? Quando a gente olha no universo das empresas, eles geralmente organizam esse movimento com empreendedorismo. As pessoas que decidem, que querem, que se identificam em empreender dentro de uma empresa. Empreender com ideias, projetos, processos, que trazer coisas dentro de um espaço consolidado ganhando salário. É uma pessoa que geralmente não se identifica com o empreendedorismo clássico, em que você cria a sua própria ideia, faz botar de pé e segue lidando com as dores e as delícias. Sim. Isso chega para você, Ari. Não, chegou de várias formas. Eu tô aqui, pensando muito, porque assim, a gente estava falando aqui um pouco antes sobre isso, e era uma coisa que eu ainda não tinha ouvido, né, mas, eu acho que está muito conectado com o que a gente vive, né. Quando a gente para observar, realmente é isso aí que a gente está vendo, está vivendo. E você foi falando, me conectou com um que eu tinha já ouvido há um bom tempo. Tem um podcast, inclusive, muito bom, que é da Paula Boarin, que é uma mentora de carreira também. E tem um dos podcasts que ela fala um pouco da cultura, brasileira, de trabalho, corporativa, e como você ter esse tipo de contexto te ajuda também a traçar um pouquinho melhor a sua estratégia de comunicação. E aí ela traz uma referência que eu não vou me lembrar agora, mas é de um livro que fala da cultura brasileira, O Jeitinho Brasileiro, se eu não me engano, o nome do livro é. E aí fala de um dos pontos que parte da cultura brasileira é muito paternalista. E aí, asterístico, né? Estar na cultura brasileira, ser um brasileiro, não quer dizer necessariamente que você vai se identificar com tudo e vai ser assim, exatamente assim. É o genérico, né? O geral ali de todo mundo. E aí esse do paternalismo, eu achei muito, muito engraçado, que era esse dizer de, tipo assim, as pessoas buscam no meio uma espécie de pai pra, tipo assim, cuida de mim, dá um dinheirinho, minha mesada, Isso que fazer. me diz o que fazer. E eu acho que conecta muito com isso que você falou, de se eximir da responsabilidade. Afinal de contas, quem tá cuidando é meu pai. Então, eu não fiz isso, eu não consegui isso porque a minha empresa é assim, porque a minha chefe é assado, porque a minha área é dessa forma. E assim, longe de mim defender a empresa, afinal de contas nenhuma, mas assim, longe de mim de defender organizações tóxicas e culturas tóxicas. A gente acho que é um pouco antes desse lugar, né? É realmente entender, tá, o que que você está fazendo com o que fizeram com você? O que que você está fazendo com a informação que deram sobre você, o contexto? "Puts, não estou fazendo nada. Estou sentando e chorando. Estou chateada, estou frustrada", porque a frustração, quando a gente adultece e fala assim: sou um adulto", ou "estou virando adulto", a frustração ela vai fazer parte diária da nossa vida. Infelizmente, pessoas não adultas que estão escutando, é uma pena, realmente é isso. Então a frustração é parte da nossa vida, principalmente dentro do trabalho. E quando a gente coloca que a responsabilidade dessa frustração é apenas no outro, a gente deixa também de viver um pouco, porque a gente fala que se a frustração é a responsabilidade do outro, a felicidade também é. Porque, assim, eu vejo muito como a mesma moeda. Então, se o outro é responsável pela minha tristeza, ele também é responsável pela minha felicidade. Se o outro é responsável por pelo negativo, então, consequentemente, ele também é responsável pelo positivo. Porque, quando a gente deixa muito, muito genérico, assim, muito abrangente, o negativo e o positivo de qualquer situação é contextual, é a forma como que você vê aquilo. Às vezes, e eu acho que algumas pessoas, eu já passei por isso, acho que algumas pessoas podem ter passado também, que às vezes você está numa empresa, num cenário, e que você olha para um lado, olha para o outro, você fala: "Gente, como que essas pessoas estão vindo aqui e não estão querendo chorar no domingo, vendo Fantástico? Porque ninguém está revoltado com essa empresa? Por que que todo mundo não pede demissão em massa? O que está acontecendo? Todo mundo tá gente, realmente, e tá achando legal, e tá achando produtivo". E aí, eu lá, assim, caraca, não me conecto nisso. E aí, você para e vê assim,
As pessoas têm relações diferentes com a mesma situação. E aquilo que pode ser bom, pode ser ruim para alguma pessoa, pode ser bom para outra, pode ser bom para você. E aí eu acho que entra muita responsabilidade, porque você é responsável por encarar aquilo de forma boa. E não é sobre romantizar a vida e falar assim de tipo gratiluz, tudo é bom. Não é sobre isso, mas é sobre você ter a responsabilidade de entender que o fato de você estar frustrado, chateado, feliz, contente, satisfeito e grato, tudo isso é da sua responsabilidade, porque é a forma como você decidiu ver aquela situação. Vai ter situação que vai ser realmente frustrante, realmente chata, e que você vai ficar: "Pô, que situação chata que eu tô vivendo aqui, e aprendi isso aqui, não quero viver mais, obrigada, valeu". Mas você tomou uma responsabilidade entendendo que aquilo ali é o teu sentimento. O sentimento é pessoal, intransferível. Então é teu sentimento, é a forma como que você vê. Eh, e eu acho que um segundo ponto que você falou, que me trouxe também, é esse responsabilidade com limite, né. Porque você comentou de tipo: "Olha, uma pessoa consegue mudar a sua influência, né, todo mundo tem esse poder da influência". E eu acho que também é importante dizer que não é sobre, você querer mudar o mundo e só trabalhar, 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 e aí você não mudar o mundo. Eu acho que ninguém tá querendo pôr isso dentro da cabeça de ninguém aqui. Mas é também pensar assim: "Puts, eu consigo mudar meu entorno? Consigo, porque a gente tem o poder da influência. Até onde", e aí volto de novo pra responsabilidade, "até onde eu quero fazer isso?". É uma atividade que eu quero fazer, porque pode ser pessoas que você não quer e fala assim: "Então tá tudo bem também", né. Cara, quando eu trabalhei com diversidade e inclusão, me pegava muito essa questão da estrutura e da cultura. E aí eu estudava, 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 estudava e não encontrava algo que fosse alternativo àquilo que é excludente. Recentemente, eu comecei a trabalhar num negócio social chamado Fomenta, que é uma aceleradora de entes. Então, ajuda organizações do terceiro setor a melhorarem, né, a estruturarem sua gestão a partir da inovação, para que elas gerem mais impacto e tenham uma maior sustentabilidade. Então, elas vivam mais, né, durem mais. Não diferente do empreendedorismo de subsistência, o empreendedorismo social no Brasil, ele tem quase as mesmas dificuldades. Então, geralmente, quando alguém vai empreender socialmente, ela começa, por exemplo, alguém que trabalha com resgate de animais, que ela leva os animais para a própria casa. Alô, Luizabel, leva na sua própria casa e aí ela transforma a casa dela numa ONG ou ali a rua dela num projeto social, sem recursos, usando os recursos próprios, igualzinho como aquilo vai fazer um empreendedorismo por necessidade. Nessa organização, eles usam um modelo de gestão que é de autogestão, que é pautado num modelo chamado de organizações orgânicas. E eu comecei, menina, quando eu conheci isso, eu fiquei, meu Deus, era isso que eu estava procurando para repensar qual é o modelo de liderança e de gestão e de empresa que a gente pode caminhar no sentido do futuro do trabalho. Uhum. E aí eu tenho lido esse livro aqui, chamado Reinventando as Organizações, que ele funciona meio como um manual. Você tira dúvida, assim, você está com uma dúvida, você vai lá e lê e fala, "Ah, meu Deus". E aí ele tem um negócio que conecta exatamente o que você está falando. Ele tem um negócio que leva constrói uma série histórica dos modelos de organização que foram construídos ao longo da história da humanidade e que refletem as nossas relações. Então, em um dado momento, estavam procurando por processos estáveis, a agricultura, aquilo que desse previsibilidade. Depois, para hierarquias formais. Então, eu precisava de uma hierarquia para ter isso que você falou, ter um conforto de diz aí o que eu preciso fazer. Daí, Operacional. não é? E aí, depois foi para um lugar desenvolvimentista, que veio, né, influenciado pela Revolução Industrial, que é esse lugar do desenvolvimento, o mérito pessoal, meritocracia, eu preciso despontar, eu preciso inovar, eu preciso ir para frente,
O crescimento é linear, é para cima e para frente. Não existe o crescer, eu erro e dou passo para fazer. Para frente sempre. Aí tem um outro modelo. O foguete não dá ré. É isso, o foguete não dá ré, ele explode quando chega lá em cima. Depois ele migra para um modelo vertical, horizontal, completamente horizontal, isento de figuras de poder, que também pode ser muito opressivo. E aí, por quê? Eu não tenho. Todo mundo pode tudo. Isso quer dizer que ninguém pode nada. Porque se todo mundo pode tudo, eu deixo de olhar para o coletivo. Sim. É igual minha querida avó já dizia, né? Muito cacique para pouco índio. A gente já tem esse aprendizado de antes. E aí chega no modelo mais atual, que é o das organizações orgânicas, que elas tratam o seguinte: uma organização, todas as pessoas têm um papel. Esse papel, ele é individual e coletivo ao mesmo tempo. Individual, porque cada pessoa tem uma responsabilidade, ela precisa responder a algo, então ela tem atribuições que beneficiam. Vou fazer um paralelo saindo do universo da empresa se a gente tivesse numa comunidade originária. Então, o meu papel é de levar água. Então, no coletivo, as pessoas vão ter água para beber se eu for buscar no rio. E você, Ag, é a pessoa que cozinha. Então, o seu papel com o coletivo é as pessoas alimentadas. Todos os papéis têm um propósito. O meu propósito é hidratar as pessoas e de alimentar as pessoas. Do ponto de vista individual, eu acordei cansadíssima, quarta-feira, exausta, me arrastando. Não vou pegar, hoje o meu mínimo é o meu máximo, vou pegar a menos água. E aí, o que vai acontecer com o coletivo? Vai ficar com sede. As crianças, os idosos, os doentes podem não ter água. E aí? Eles vão cozinhar? Não tem água para cozinhar, não tem água suficiente para cozinhar. Então, quem que eu cobro? Quem é responsável pela água? E aí? Você vai deixar o coletivo com sede porque ele está cansada? Como que a gente pode equalizar isso? Você vai nomear outra pessoa ou vai ficar por isso mesmo? Então, perceba que quando a gente olha do ponto de vista individual e coletivo simultaneamente, a gente olha do campo da responsabilidade para entender qual é o impacto das nossas escolhas e das nossas ações para que o coletivo funcione ou deixe de funcionar. A gente percebe isso agora no universo do trabalho quando tem uma pessoa que não está entregando. Uhum. E aí alguém fica sobrecarregado. Então, a gente geralmente condiciona a nossa responsabilidade àquilo que é individual, desconectada com qual é o nosso papel como coletivo. Quando a gente coloca esses dois lugares, a gente entende que, embora a gente tenha autonomia, nem ou independência, né? Sabe a diferença de autonomia e independência? Não, mas eu acho que é bom explicar. Autonomia eu faço sozinho. Independência eu faço o que eu quiser. Então, uma estrutura, uma empresa, uma instituição, ela é interdependente. Então, eu posso fazer coisas, mas eu dependo de outras. Então, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer algo dependendo dessa interação com as pessoas. Então, eu tenho autonomia, mas não necessariamente independência. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade, é importante de olhar qual é o nosso papel no coletivo. Então, para você que está escutando, você tem clareza sobre qual é o seu papel no coletivo? Qual é a contribuição que você dá, que só você dá, que é única? Se não estivesse você com as suas habilidades e conhecimentos, o que faria falta dentro daquele coletivo? Minha amiga, se você sabe disso, o seu poder de negociação é outro, minha amiga. Olha só, o meu trabalho está aparecendo aqui, minha amiga. Ou ainda, se você quer trabalhar como freelancer, ou quer trabalhar como consultor, você consegue dizer exatamente isso. O que te faz único é o seu método de trabalho. Sim. Então, que foi inclusive a nossa primeira conversa, né, Agui? O que te faz único é o seu método de trabalho. Você sabe qual é o seu método de trabalho? Então, fica aí, ó, mais um ponto aí para você rabiscar aí no seu papel na reflexão consigo. Tudo isso para dizer, a gente pode falar sobre isso em outras conversas, mas eu estou trazendo isso para, se você quiser saber mais sobre esse tema e sobre esse mundo de conhecimento, é o mundo da autogestão e das organizações orgânicas que contestam esse modelo vertical de trabalho e de empresa em que traz só a obediência.
O que eles trazem como valor é a responsável comunicação, que é um por isso que eu me lembrei, porque você trouxe esses pontos, e transparência. Então, quando a gente e a colaboração. Quando a gente sabe o impacto das nossas ações e tem transparência nas discussões, a gente consegue colaborar de uma forma mais assertiva. E aqui, nessa proposta, tem gente que vai na radicalidade, do tipo, decisões de aumento, decisões financeiras são colocadas no coletivo. Não é a liderança que se reúne lá numa salinha e define quem que vai ser demitido. O grupo decide quem que vai ser demitido, quem vai ser contratado, quem recebe aumento e quem não recebe. A partir de um conjunto de acordos que são definidos coletivamente. Então, gente, é radical. Uhum. Vou estudar esse radical para entender como que a gente migra de um modelo que é hierárquico e que é por ordens e obediência para ir para um outro que seja mais colaborativo. Como que a gente caminha até lá? Então, essa é a minha pira do momento. Eu amei, eu já tô entrando nela junto, porque eu adorei. Apesar de ainda não ter conhecido, vou procurar muito saber, assim, tudo que você foi falando e tudo que tem a ver me conectou muito. Eu falei assim, gente, é isso, é isso! Que bom que alguém pensou, é isso! Aquele tipo de assunto, tipo, eu queria ter escrito isso aí, eu queria ter pensado isso aí. Eu acho que faz muito sentido. E quando a gente fala, a gente falou muito de zona de brilho, de zona de conforto, e conectando com isso da responsabilidade das organizações orgânicas, eu acho que dá para atrelar tudo isso a um ponto que é ter estratégia. Estratégia de posicionamento, estratégia do que você, enfim, está condicionando. E você falou disso, de qual que é a mensagem que a gente vai querer, então, tá passando. Porque eu não tenho mais só a responsabilidade, eu não tenho, não mais, né, mas eu não tenho só a responsabilidade do individual e nem só do coletivo. Então, que responsabilidade é essa que eu tenho? Como que eu gerencio isso? Como que eu quero gerenciar? Que mensagem que eu quero estar passando? E eu acho que o exercício, você foi falando, e eu falo para as outras pessoas fazer, vou tentar fazer aqui também após, que é, olhando esse conceito, acabamos de descobrir aqui nós juntos, como que eu coloco isso para minha vida? Eu gosto muito do empreendedorismo, quando a gente pensa assim, a minha carreira é a minha empresa, eu sou a minha empresa. E eu sou gerenciando, então eu tenho o meu divertidamente do jurídico, eu tenho o meu divertidamente do marketing, eu tenho o meu divertidamente do relações internacionais, enfim, a gente vai tendo aqui se autogerenciando. Qual que é o paralelo dessa organização orgânica quando eu vejo então, qual que é o que é esse meu coletivo e o que é esse meu individual? E você foi falando, eu fui pensando nisso, assim, e o primeiro ponto foi pensar putz, talvez se eu trazer isso para internamente, o meu individual é minha essência, meu interno que eu preciso trabalhar, né? Quando a gente fala de zona de brilho, quando a gente fala de propósito, tudo que a gente falou hoje, assim, eu acho que é muito do individual. E quando a gente fala de coletivo, acho que a gente começa a falar da responsabilidade com o outro, a escuta do outro, a responsabilidade que a gente tem com o nosso espaço. Porque eu acho que esse conceito dá para se aplicar no nosso dia a dia de vida, para além de organizações, né? Como que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu viver isso para mim, eu comigo mesma e com meus pares, porque a gente está se relacionando todo o tempo. E quando a gente pensa nessas relações e a gente pensa em nós como a nossa própria empresa, nesse sentido de autogestão, o que eu estou fazendo de melhor? Eu estou pensando mesmo nessa autogestão? E se eu estou pensando, o que é esse coletivo que eu preciso cuidar? Né? Então, eu estou indo. E aí não precisa conectar só com a carreira, mas eu estou indo e ver um filme. Ver um filme faz sentido para mim. O que eu estou financiando ou não? É o coletivo, é a sociedade que eu estou vivendo. E o do individual, como que eu estou cuidando do meu individual? Eu estou buscando saber o que é esse individual, estou estabelecendo meus limites, estou entendendo. Fiquei um pouco nessa pira, assim. Acho que vai ser a nova pira do momento.
Porque uma Serviço coisa desse, né? é, sempre. Como eu disse no começo deste episódio, toda santíssima vez que eu converso com a Aline Santos, eu saio muito diferente da forma que eu entrei. Então, dessa vez não foi diferente. E dessa vez a gente passou um tempão falando. E eu amei, continuaria mais. Eu acho que tem muito pano para manga. Por isso, a gente vai precisar de um segundo episódio. A gente vai precisar de um segundo momento para falar tudo isso. Então, aguarde, porque a gente já está agendada, porque não tem como terminar só aqui. Porque é isso, acho que a gente finaliza quase que abrindo uma nova porta. E como que você está fazendo a sua organização orgânica geral da sua empresa, de você com você mesmo? Acho que abre um lequezão de discussão. Então, eu amei essa conversa, como sempre. E mudar daqui já vou sair com a cabeça fervilhando, como sempre também. E para fechar, vamos de bate-bola, vamos de perguntas rápidas aqui para conhecer ainda mais Aline Santos. Maravilhosa. Aline, um seu livro favorito para indicar. Assim, que você fala assim, cara, esse aqui eu amei de ler, foi gostoso, foi bom, recomendo. Seja para divertimento, seja para aprendizado. Como que é? Me conta. Cara, um livro que eu gostei muito, 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 muito. Ele tem um pouco do que a gente conversou hoje, é Americaná, da Chimamanda. É uma escritora nigeriana, e esse livro é uma história fictícia, mas é muito inspirada na vivência dela. Quando ela foi morar nos Estados Unidos, ela fala desse conflito cultural de ser uma pessoa que lá na Nigéria, o fato dela ter estudado nos Estados Unidos é como aqui no Brasil, é porque ela venceu na vida. Quando ela chega nos Estados Unidos, as pessoas veem que ela saiu do país dela porque ela estava passando fome. Então, esse choque cultural de estereótipos, e a forma como ela vai construindo a vida dela lá, a partir de uma visão crítica e bem-humorada do que ela vive. No livro, ela é uma comunicadora e ela cria um blog para contar sobre essas coisas, tipo, as coisas que ela vai descobrindo e rindo de si mesma e rindo daquele sonho americano que ela também imaginou viver. E aí, quando ela chega e fala, cara, isso é muito absurdo. Então, é um livro que é muito gostoso de ler. E o que é mais interessante para mim que ficou essa coragem de falar e contar a sua história para não só se conectar com as pessoas, mas que a partir dela elas tenham uma nova visão sobre um mundo diferente. De falar sobre mudar o mundo né, não é um só. O nosso planeta ele é formado de muitos mundos, de múltiplas vivências. Então, esse livro foi muito legal para mim, desse lugar, assim, de ter coragem de falar sobre a minha história. Sim, eu amei. Eu tenho ele aqui, não terminei, comecei, e aí vem mudança, e aí os livros sobem mais um dia. Gente, até o final dessa temporada, eu vou ter uma casa arrumada e vou deixar de ter caixas pelo chão e vou pegar esse livro para ler. E um livro. Você tem algum livro para indicar que tenha a ver com esse tema de hoje, que você fala assim, putz, acho muito bom continuar essa conversa por um livro, um filme, um entretenimento? Cara, eu indico esse livro que eu falei, O Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Esse é um livro que esse aí eu não achei no YouTube, assim, sabe? De graça, assim, para ler, mas achei no Enjoei para comprar bem baratinho. Fica aí a dica se você quiser ler e se aprofundar nesse mundo da autogestão, que é um novo modelo de organizações, mas no sentido de curiosidade, sabe? De como conhecer uma outra realidade, né? Refletir sobre a que a gente está. Quando a gente só tem contato com uma realidade, fica difícil questionar que outro modelo poderia ser possível. Então, quem tem curiosidade, eu recomendo muitíssimo, porque é bem legal. Gosto, gosto. E a gente está falando de carreira, então eu quero saber uma frase que as pessoas falam sobre carreira, falam no mundo corporativo, que você fala, gente, não aguento mais. Gente, parem de falar isso, desse contexto de carreira corporativa. Trabalhe com o que você ama. Essa é muito boa. Por que eu acho que tem que parar de falar? Porque
O trabalho é só trabalho, gente. O trabalho pode ser trabalho doméstico, o trabalho pode ser trabalho voluntário. O trabalho não é só um emprego onde a gente ganha salário. O trabalho ele pode ser muitas coisas. Então, você não precisa trabalhar com o que você ama. Você pode fazer o que você ama. E não precisa estar só setorizado no trabalho. O trabalho ele é organizador dos seres humanos, né? Você produzir coisas. Cara, no final, o trabalho é só trabalho. Esse evita muita frustração. Porque aí quando você ama alguma coisa, você também gera muita expectativa, né? Então, quando esse amor ele já não é recíproco, porque o trabalho não vai te amar, olha que coisa louca. Olha só, e não volta. E aí você vai ter um amor não correspondido. E me diz, como que da sua vida profissional, como que qual que é um objetivo profissional que você tem, uma um sonho que você tem profissional que você quer um dia realizar? Um objetivo que tem me acompanhado ao longo dos últimos anos é contribuir para que o mundo seja menos difícil para mais gente. Então, o que eu posso fazer? Quando eu falo mundo, de novo, são vários mundos dentro desse. O que eu posso fazer dentro da minha comunidade, da minha família, do lugar com que eu me relaciono, para que ele seja menos difícil para mais gente? E quando eu digo menos difícil, tem a ver com as desigualdades, tem a ver com a simplificação das coisas, do jeito de fazer, do jeito de entender, do jeito de se relacionar, como que as coisas podem ser menos difíceis. Perfeita. É um que movimenta esse daí, hein? Porque tem É a minha utopia. É o que me faz caminhar. E o que você colocaria, olhando a sua trajetória, que foi um erro profissional, tipo, putz, poderia ter sido de outra forma, e um ótimo, um acertíssimo profissional. Você fala assim, cara, isso aqui acertei muito bem. Erro profissional, erro algum. Eu costumo ser muito otimista. Dentro desse otimismo, eu sou muito otimista e muito franca. Então, dentro dessa franqueza, andando juntinha com o otimismo, um dos erros foi com gestão de pessoas, de achar que a relação franca é suficiente. Não é. Nem a transparência. Também não é. As pessoas têm as suas próprias motivações para trabalhar, pode ser dinheiro, como você falou, pode ser aprender, pode ser reconhecimento, pode ser muita coisa. Uhum. E essas motivações são alimentadas de formas diferentes, que não dependem da pessoa que lidera. Depende da interação entre essa pessoa líder e a liderada e as condições que o espaço oferece. Uhum. Então, não dá para condicionar só a uma figura, como a gente foi falando ao longo desse episódio. Então, os erros foi esse, de ser franca e transparente e empática é ser o suficiente. Não foi, foi desastroso. E foi mais de você. Isso não foi uma pessoa, não. Teve vezes que teve muito acerto, mas teve outros que foi desastroso. Esse eu preciso aprender bastante, eu me reconheço nessa fala. Eu tenho muito a aprender nesse lugar, com certeza. Com certeza. E um ótimo acerto que você tem orgulho de ter feito? Cara, tem um acerto que ele foi um divisor de águas, assim, na minha vida. E foi uma vez que eu recebi um feedback negativo. Eu trabalhava numa instituição que era de inclusão de pessoas com deficiência na escola, e eu recebia muitas ligações. Meu trabalho era dar visibilidade para práticas das escolas, para ajudar os professores, porque naquele momento da história, as primeiras crianças com deficiência estavam chegando na escola comigo. E aí, à medida que o trabalho que eu fazia ganhando visibilidade, mães de crianças com deficiência ligavam para pedir indicação de escola, e essa instituição falava: a gente não indica escola. Você tem que dizer que é a escola mais perto da casa dela, mesmo que a escola não tenha trabalhado com pessoas com deficiência. E essa mulher ligava, chorando, falando: tem 10 escolas, 17 escolas, meu filho apanhou na escola. E aí eu atendi o telefone por falar, o telefone assim, então a gente não indica, beijo, passar bem. Eu não ia conseguir colocar a cabeça no travesseiro. Então eu ia lá e falava: pega o papel aí, anote. Lei tal, você tem que procurar o Ministério Público, faça isso, cobre isso da escola, vá na Secretaria de Educação e cobre isso. E aí, olha, todo santo dia eu ficava horas no telefone falando com essas mulheres, né? E aí eu recebi um feedback negativo que isso estava impactando no resultado do meu trabalho. E aí o meu chefe na época falou: eu não vou criar uma central de atendimento
para que você atenda essas mães, até porque elas não são o nosso público-alvo. Nosso público-alvo são educadores, mas não são o nosso público-alvo. Então, ou você nega essas ligações, ou você vai ter que encontrar uma solução para apoiar essas mulheres, mas você não pode atender mais o telefone. Obviamente, fiquei chorando, frustrada, fui para casa. Foi no chão. Aí, dominada pela força do ódio, eu fui estudar sobre comunidades digitais, cultura hackers, cidadania digital, comunidades digitais, o que faz uma pessoa contribuir com a outra na internet. E aí eu ajudei a criar uma comunidade digital em que qualquer pessoa podia compartilhar dúvidas sobre inclusão. E aí a gente teve um crescimento de 200% por ano durante a minha liderança. E aí a iniciativa que eu liderava ganhou um prêmio da ONU. Maravilhoso. Porque a gente conseguiu transformar o ecossistema e, na medida em que as pessoas respondiam às dúvidas, isso gerava conteúdo. Como eu trabalhei na visibilidade para essa prática das escolas, então eu conhecia muita gente. Então eu recebia uma dúvida e falava: Fulano, por favor, responda essa dúvida aqui que a gente recebeu. E tadadadada. Então a gente criou um motor de construção de conhecimento, e aí virou uma espiral positiva de construção de conhecimento. Vou trazer aqui um exemplo, para não me alongar, tá? Um dia uma mulher de Bauru mandou um e-mail dizendo: a minha filha tem síndrome de Down e ela vai aprender matemática? Aí a professora dela disse que não. Eu fui na PAI da minha cidade e a professora disse que ela trabalha há mais de 20 anos e ela nunca conheceu uma pessoa com síndrome de Down que tivesse aprendido matemática. Uhum. Ela vai aprender? Vocês que conhecem práticas no mundo todo? E aí eu era o ser humano que recebi essa dúvida. Essa dúvida é complexa demais, eu não consigo responder. E aí eu fui falar com todas as pessoas que eu conhecia, que eu já tinha falado, que tinham dado aula para pessoas com síndrome de Down. Em uma semana, eu consegui resposta de uma professora que tinha criado um método de letramento matemático, então, como ensinar matemática para pessoas com síndrome de Down usando frutas e feijão. A outra que tinha criado um método de acessibilidade para ensinar crianças com síndrome de Down sobre matemática. Um cara que fez uma tese de pós-doc sobre matemática e síndrome de Down. E aí, no fim, veio uma mulher que estava grávida, tinha acabado de descobrir que o filho que ela estava esperando teria síndrome de Down. E aí ela falou: que bom saber, quando meu filho estiver na escola, o que fazer para ele aprender matemática. Ai, que incrível. Pensei na vida, é isso que eu quero fazer. E aí foi com base nisso que eu fui gerar o projeto de comunidade digital e depois consegui materializar isso. Você é maravilhosa, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada, admirada. E não sei, tô até sem palavras, mas enfim. Qual que é? A gente falou muita coisa hoje, muitos conselhos foram passados. Mas qual que é o conselho final que você deixa para esse episódio? Eu vou deixar uma consolidação de tudo que a gente falou. Primeiro, pega um papel e anote. Primeiro, responda a pergunta: o que você é incrível? O que você é maravilhosa? O que você já fez que você se orgulha? Terceiro, qual é o seu papel? Onde você está hoje, onde você atua, e principalmente no trabalho? Qual é o seu papel? E o que te faz único nesse papel? Aí, por último, qual é a sua contribuição para o coletivo? Essa contribuição coletivo provavelmente vai ser uma pergunta que vai te acompanhar alguns dias. Qual é a sua contribuição coletiva na sua família, na sua rua, no seu bairro, onde você trabalha, no seu grupo de amigos? Qual é a sua contribuição coletiva? Todas as vezes que a gente fala aqui sobre autorresponsabilidade, ela tem a ver com o impacto das nossas decisões, das nossas ações. E se eu pudesse resumir, eu deixaria essa pergunta para te acompanhar. Ela deixou um triplex na cabeça de todos. Como conselho final, fiquem com esse triplex. Eu fico aqui com a Aline, que é maravilhosa. Eu sou muito grata em a gente se conectar, em a gente ter essa amizade, e em você estar aqui, e a gente ter essa conversa, ter outras que virão aí. Porque é isso, toda vez que eu saio daqui, eu saio transformada. Toda conversa de 30 minutos, as de 5, as de 1 hora, todas as vezes você consegue mudar a minha visão sobre o mundo e eu amo isso em você e a forma como que você fala. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada por participar. A gente tem o nosso episódio de hoje e tem muitos mais, porque realmente ainda tem muito
pano pra manga. Então acompanhe a gente e quero agradecer você, Aline, de novo. Beijo grande e a gente vai voltar a se falar, hein? Isso. Então, ao longo dessa jornada aqui, a gente vai se ver de novo e vai interagir com tudo aí que vocês refletiram com base no que a gente conversou. Até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau.